Você já sentiu que o tempo está correndo e você está ficando para trás? Já olhou para o espelho e pensou: será que agora já é tarde demais? A verdade é que existe uma ideia silenciosa, quase invisível, que foi colocada dentro da sua cabeça. A de que depois dos 40 tudo fica mais difícil, mais lento, quase impossível. Mas e se eu te dissesse que isso é uma mentira bem contada, repetida por anos, para te manter parado exatamente onde você está? O que ninguém fala, e que você vai descobrir hoje, é que o sucesso depois dos 40 não só é possível, como pode ser ainda mais poderoso. Mas atenção, essa jornada não é para qualquer um. Existe uma verdade que muita gente não quer ouvir, e menos ainda estão preparados para encarar. Neste vídeo, você vai entender por que a idade que te disseram ser o fim pode ser o verdadeiro começo. E quando essa ficha cair, não tem mais volta. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode ser a virada que faltava na sua vida. O relógio está rodando, mas talvez pela primeira vez, ele esteja ao seu favor. Se você acha que está tarde demais para começar, deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que começou do 0 aos 40 e hoje vive no topo. E tem gente que desistiu aos 25 e ainda vive reclamando. O tempo não para, mas ele também não escolhe favoritos. O que muda é o que você faz com ele. Enquanto muitos estão presos na ilusão de que só se tem sucesso jovem, existem pessoas que entenderam que o jogo ainda está em aberto. Aos 40, 50 ou até 60, ainda é possível recomeçar, virar a chave e escrever uma história que impressiona quem duvidou. E o mais curioso é que quanto mais o tempo passa, mais você começa a perceber que quem realmente vence na vida não é quem sai na frente, mas quem não para de andar. Porque o sucesso, ao contrário do que dizem por aí, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E nessa corrida, vencer não tem a ver com idade, mas com constância, com coragem, com visão e com um detalhe que ninguém te contou. Quanto mais você vive, mais munição você tem para vencer. Mas o mundo não quer que você saiba disso. Ele quer que você acredite que já perdeu o timing, que seu tempo passou, que agora é hora de se acomodar. Quer que você se conforme com uma vida que não te representa, que aceite viver no piloto automático, porque dizem que é assim mesmo depois de certa idade. E é aí que mora o perigo. Porque esse tipo de pensamento não mata o corpo, mas destrói os sonhos. Te paralisa, te rouba silenciosamente. É como um veneno que se instala devagar, até o dia em que você acredita de verdade que tentar de novo é uma loucura. E é por isso que essa mensagem precisa ser dita, porque tem uma parte sua que ainda grita aí dentro. Uma parte que quer mais, que sabe que ainda dá tempo, que ainda pulsa com vontade de viver algo maior. E essa parte precisa de espaço, precisa de fôlego, precisa de verdade. Neste vídeo, você não vai ouvir frases prontas, nem promessas mágicas. Vai ouvir aquilo que ninguém teve coragem de te dizer. A idade que te vendem como o fim pode ser exatamente onde tudo começa. Porque o relógio não parou. Mas você também não. E isso muda tudo. Depois dos 40, o que impede a maioria das pessoas de dar um novo passo não é a falta de tempo, energia ou capacidade. É o medo. Só que esse medo não aparece como algo evidente e escancarado. Ele vem disfarçado, vestido de bom senso, carregando argumentos que até soam inteligentes. Agora não é mais a hora. Você precisa pensar nos filhos. Melhor garantir o que já tem do que arriscar tudo. São frases que parecem proteger, mas na verdade limitam. Frases que soam como conselhos sensatos, mas funcionam como algemas. Muitas pessoas acima dos 40 carregam dentro de si ideias brilhantes, projetos incríveis, talentos que nunca foram explorados, mas passam a vida adiando, duvidando e se convencendo de que é tarde demais. E o mais cruel é que isso não vem da realidade. Vem de uma crença implantada, um pensamento programado ao longo dos anos, reforçado por um sistema que ensinou que sucesso tem prazo de validade, que existe um limite de idade para vencer, que, depois de certa fase,
O máximo que se pode fazer é se manter vivo e pagar as contas. E isso gera um ciclo silencioso de autossabotagem. A pessoa começa a acreditar que está sendo madura por desistir dos próprios sonhos. Começa a achar que está sendo responsável ao aceitar uma vida que a faz infeliz, ao deixar de lado aquilo que realmente faz seu coração acelerar. Ela se convence de que está fazendo o certo, quando na verdade está apenas sendo dominada pelo medo. Um medo que paralisa, que sabota, que diz que agora é hora de desacelerar, quando talvez seja exatamente a hora de acelerar. E tudo isso se torna ainda mais perigoso porque parece lógico, parece razoável, mas não é. Porque o que está em jogo aqui não é apenas um projeto adiado ou uma ideia esquecida. É a própria vida sendo vivida pela metade. Chega um momento em que a vida te coloca diante de uma bifurcação invisível. De um lado, o caminho de sempre. Continuar aceitando o que te disseram, se encaixar no que esperam de você, seguir existindo dentro de uma rotina que sufoca aos poucos. Do outro, um caminho incerto, sim, mas que carrega algo que não pode ser ignorado: a chance real de construir uma vida que faça sentido. Aos 40, você já viveu o suficiente para saber que nada vem fácil, mas também já aprendeu que tudo que é construído com verdade tem mais valor. O sucesso depois dos 40 não depende de sorte, nem de chance. Depende de uma escolha diária, a de continuar, mesmo quando tudo diz para parar. Porque a vida vai testar, vai atrasar, vai desafiar. Mas ela também recompensa quem persiste, quem insiste, quem levanta todos os dias decidido a não aceitar menos do que merece. E agora, diante de tudo que você já ouviu aqui, a decisão está nas suas mãos. Você pode aceitar a história que contaram para você, ou pode escrever a sua. Pode continuar acreditando que já é tarde, ou pode usar tudo que viveu até aqui como combustível para um novo começo. Ninguém vai aparecer para te empurrar, mas se você decidir levantar, o mundo vai abrir caminho. Porque no fim, o que separa quem realiza de quem apenas sonha é uma palavra: persistência. E persistência não tem prazo de validade. Não. Depende da idade. Depende da atitude. E se você chegou até aqui, se alguma coisa dentro de você acendeu ouvindo tudo isso, então você já sabe. Ainda dá tempo. Tempo de recomeçar, de reinventar, de surpreender até a si mesmo. Comece. Agora. Do jeito que dá. Com o que você tem. Mas comece. Porque esse pode ser o primeiro passo de uma das fases mais poderosas da sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, se você está pronto para começar ou recomeçar, comenta aqui embaixo. Eu escolho a minha história. E se esse vídeo te inspirou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse é só o começo de uma virada que vai te surpreender. E ninguém te contou que o sucesso verdadeiro, aquele que transforma de dentro para fora, não vem da juventude nem do acaso. Ele nasce no momento em que você decide. Decide ir, mesmo com medo. Decide fazer, mesmo sem apoio. Decide tentar, mesmo ouvindo que não é mais hora. Porque a idade nunca foi o problema. O problema é aceitar a mentira de que você não pode mais. Existe uma coisa que a maioria das pessoas com mais de 40 anos carrega, mas não valoriza: a experiência. O mundo vende a juventude como se fosse o auge da criatividade, da energia, do potencial. Mas o que ninguém diz é que a verdadeira força de construção está nas mãos de quem já viveu o suficiente para entender o que realmente importa. Quem passou dos 40 já enfrentou perdas, já deu a volta por cima, já viu ciclos começarem e terminarem, já amou, já sofreu, já errou e aprendeu. Essa bagagem não é peso, é vantagem. Enquanto muitos jovens ainda estão tentando entender quem são, quem já passou dos 40 já tem identidade, clareza, autoconhecimento, já sabe o que funciona, o que não funciona, o que vale a pena e o que só serve para te atrasar. Isso é ouro em qualquer jornada de sucesso. Olha os exemplos. Stan Lee criou o universo da Marvel depois dos 40 anos. A Vera Wang só foi começar
Sua carreira como estilista depois dos 40. Samuel L. Jackson só estourou em Hollywood aos 46. Harlan Sanders fundou o KFC depois dos 60. Essas pessoas não começaram do zero. Elas começaram com bagagem. E foi justamente essa bagagem que acelerou o processo. Porque quando você une experiência com decisão, o que parece atraso vira vantagem. O que parece obstáculo vira estratégia. A maturidade te permite agir com menos impulsividade e mais consistência. E isso é o que separa quem começa e desiste de quem começa e vence. A grande virada está no momento em que você para de olhar para sua idade como um peso e começa a enxergar tudo que você carrega como uma alavanca. Toda conversa difícil que você enfrentou, cada erro que te ensinou, cada ciclo que você sobreviveu. Tudo isso te preparou para algo maior. Não é o tempo que passou que importa. É o que você fez com ele. E agora, mais do que nunca, você tem material suficiente para criar algo sólido, real e relevante. O tipo de coisa que não vem de fórmulas prontas, mas de quem já enfrentou a vida de frente e continua de pé. A experiência que você tem é a sua arma secreta. E talvez, só talvez, você ainda não tenha percebido o quanto ela pode ser poderosa quando usada com coragem. Durante muito tempo, recomeçar depois dos 40 era praticamente uma sentença de derrota. O sistema era rígido, as oportunidades eram escassas e quem não tinha seguido o roteiro tradicional, escola, faculdade, emprego fixo, acabava sendo empurrado para a margem. Não existia espaço para recomeços ousados e o mercado não dava brecha para quem quisesse mudar de rumo depois de certa idade. Mas o mundo virou. As regras mudaram. E quem entendeu isso está dominando o jogo. Hoje, com um celular na mão e conexão com a internet, qualquer pessoa pode aprender uma nova habilidade, criar um negócio digital, montar uma audiência ou oferecer um serviço que impacta vidas. Tudo isso sem sair de casa. O acesso à informação nunca foi tão democrático, e as barreiras que antes separavam os jovens promissores dos velhos esquecidos estão caindo uma a uma. O jogo agora não é mais sobre idade, é sobre adaptabilidade. Nunca foi tão possível construir algo do zero. Existem plataformas que te ensinam a programar, editar vídeos, vender produtos, prestar consultorias, criar conteúdo, lançar cursos, desenvolver marcas pessoais. E o melhor, muito disso pode ser aprendido em semanas, não em anos. A nova economia valoriza quem resolve problemas, quem se comunica bem, quem entende de pessoas, e tudo isso pode ser aprendido. Cursos rápidos, mentorias práticas, inteligência artificial, ferramentas gratuitas. O que antes era privilégio de poucos, agora está na mão de quem tiver coragem de começar. E é aqui que a ficha precisa cair. Você não precisa de mais 10 anos para mudar de vida. Precisa de 10 decisões certas, uma atrás da outra. E cada uma dessas decisões começa com um simples ato: se permitir recomeçar. O mundo de hoje recompensa quem se reinventa, quem entende que nunca foi sobre seguir o mesmo caminho por décadas, mas sim sobre atualizar a rota quando a estrada muda. E a estrada mudou. Os atalhos existem, as portas estão abertas, mas só atravessa quem está disposto a aprender de novo, errar diferente, agir com humildade e entender que o tempo que passou não é obstáculo, é base. O cenário atual não exclui quem passou dos 40. Pelo contrário, ele premia quem tem coragem de usar tudo que já viveu para construir algo novo, agora, com as ferramentas certas.